Todo mundo está vendo, né? Hoje o Sim, nosso texto aqui da noite, do início de capítulo, do início de estudos do nosso Clube do livro Psiquiatria Iluminada, mas o nosso livro de abertura é Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E hoje a leitura é educação. É interessantíssimo esse tema, porque ele vai de encontro ao capítulo que a Ana vai expor para a gente hoje. Porque essa educação, se nós nos enxergarmos como individualidades, é a educação dos nossos sentimentos. E educando os nossos sentimentos, nós estaremos mais capacitados para educar os nossos pensamentos. Isso tudo vai por conta sempre do nosso livre-arbítrio, né? Porque não adianta a gente culpar o outro. A responsabilidade é sempre nossa. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente a recomendação do Senhor fosse mero aviso à essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença de luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é a força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o auge fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante efeito somente poderá ser atingido pela educação
que nos propicie o justo burilamento, mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, meus amigos, não basta a gente se instruir, é necessário, principalmente, a gente vivenciar o que nós efetivamente aprendemos na casa espírita ou em qualquer outro segmento religioso, senão não vale de nada. Não adianta a gente ler 1000 livros e não praticar o que a gente aprende. Não adianta você fazer o trabalho voluntário mecanicamente, sem pensar por que eu estou fazendo isso. Quem é o grande beneficiado com isso? É a reforma íntima que Jesus nos propõe todos os dias e que nós, hoje, a Ana Cecília vai falar muito disso, nós somos ainda rebeldes, nós nos achamos o máximo, né? Porque às vezes temos a capacidade intelectual um pouquinho superior do que o outro e a gente acaba escorregando no próprio orgulho, na própria vaidade e perde várias oportunidades de fazer o bem. Então, são essas pequenas coisas, essas pequenas e grandes reflexões que a gente deve absorver do estudo de hoje, porque é um estudo que não é para o outro ouvir. Esse estudo é para cada uma de nós, vai tocar cada uma de nós num ponto diferente e é para reflexão íntima de cada um. Porque hoje, o que está sendo dito hoje vai ficar gravado, mas é um momento único para reflexão íntima e, principalmente, refletir e se modificar, porque não adianta a gente estudar, entender e não praticar. É a figueira seca. Eu não quero ser figueira seca. Eu não sei vocês. Cli. Tudo. Boa noite. Deus, nosso Pai, de amor, de justiça e de misericórdia infinita, Jesus, mestre querido, irmão maior, amigo incondicional de todas as horas, Mãe Santíssima, a Mãe das Mães, aquela que nos guia, ampara, conduz e ilumina em toda a nossa caminhada. Mais uma vez, Pai amado, estamos reunidos neste grupo de estudo para que possamos entender, compreender, apreender e colocar em prática esses ensinamentos que nos chegam para que nós possamos alavancar a nossa caminhada aqui neste planeta de provas e expiações. Como eternos pedintes que somos, pedimos que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar neste momento e que as nossas vibrações de luz, de paz, de amor possam envolver a Ana Cecília e a todos nós que vamos assistir o estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão conseguindo ver a tela? Uhum.
Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro Psiquiatria Iluminada. E o título desse capítulo, Pensamento, Obsessões e Enfermidade. O capítulo ele foi escrito por Jaider Rodrigues de Paula. Aqui eu vou trazer alguns livros dele. Eu não acho que não consegui todos, tá? Porque realmente ele tem muitos capítulos e livros que ele escreveu, né? Junto com outros médicos e espíritas, né? Mas ele é formado então pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em psiquiatria e aí uma vasta carreira como vice-presidente, sócio fundador, médio expositor e, como eu comentei, coautor de vários livros, né? Então, ele começa o capítulo 4, aí se vocês quiserem fazer comentários, fiquem à vontade, ele pode interromper como vocês decidirem, tá bem? Ele começa o capítulo 4 falando da origem do pensamento, né? De onde vem o pensamento, como ele é formado. E a visão da ciência é uma visão bastante limitada, porque ela diz que o pensamento é uma excrescência dos neurônios. Então, ela está baseando naquilo que é o corpo físico, né? A psicologia e a psiquiatria, elas avançam um pouco mais, mas elas não conseguem voar, né? Então, o que se espera é que a arte consiga descobrir mais rápido o que é esse pensamento, qual é a origem desse pensamento que a gente espírita sabe. Por que ele fala da arte? Porque a arte ela é muito influenciada pelos espíritos, os artistas eles têm uma liberdade na sua profissão de sonhar, né? de falar de coisas que o mundo material não conhece. E a gente sabe que essa inspiração muitas vezes vem nos sonhos em que esses artistas são influenciados e através até de livros fictícios, que a gente vê uma influência muito grande, filmes, né, daquilo que vem por influência dos espíritos. A evolução... Só um instantinho que eu estou vendo vocês. Fala, Fernanda. Vale a pena comentar, Ana, que André Luiz nos diz que os artistas, os grandes artistas mesmo, que fazem as artes de verdade, eles são levados para o plano espiritual, por exemplo, os grandes músicos que fizeram as grandes sinfonias, eles são levados para o plano espiritual, para planetas, onde eles copiam de lá a música que primeiro é plasmada lá e eles reproduzem assim. Eles são médiums, os grandes pintores, os grandes escultores, os grandes artistas. Então, eu acho que no terceiro livro no segundo livro, se eu não me engano, Mensageiros, traz a informação, Os Mensageiros, que as pinturas da Terra são uma cópia do plano espiritual. Então, é interessante isso, porque eles são médios. Por isso que muitos, às vezes, até enlouquecem, porque não trabalham essa mediunidade, uma mediunidade transviada. Teve um livro também que eu li que falava das cores das pinturas, dizendo assim, isso é uma reprodução de uma pintura espiritual, mas as cores ainda do nosso plano ainda não tem a beleza que tem lá, né? Ainda tem uma limitação. Né? Às vezes a gente vê, várias vezes já aconteceu comigo, acho que com vocês também, de entrar em alguma galeria, numa igreja, em que você vê uma obra de arte, aquilo te toca, te coloca numa elevação, né? Fala assim, gente, como a gente conseguiu fazer uma coisa tão linda, né? Então você lembra de Deus, né? E aí vem realmente a inspiração. Bom, e nesse capítulo, nessa introdução do capítulo 4, ele fala sobre a evolução do entendimento, né? A evolução do entendimento sobre o pensamento e o ato de pensar com seus conteúdos, formas, velocidade, deve muito à doutrina espírita e à corrente filosófica da teosofia, sobretudo os estudos desse corpo mental. Aí a gente tem uma figurinha que a gente já viu na apresentação da Fernanda, que como é que está esse corpo mental em relação ao espírito e ao perispírito e ao corpo físico, né? Então, uma ligação aí do espírito com o perispírito, o nosso corpo mental. A gente vai falar bastante dele nesse capítulo. E como é que André Luiz define o corpo mental? Ele diz, é assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente
que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, porque é aquilo que a gente estava comentando, existe uma limitação no nosso plano de entendimento, né? Então, além daquilo que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, ou seja, uma falta de terminologia adequada, a gente ainda não consegue definir isso, mas a gente tem uma clareza que é uma ligação do perispírito, do espírito com o perispírito. Então, ele passa a falar da vontade, o sentir e o pensamento. Então, sobre a vontade. No contato do princípio inteligente com a matéria, aconteceu provavelmente o que os hindus chamam de tanham, ou seja, a vontade, o desejo de viver, de se expressar, de existir. Então, toda espécie de vida, ela começa no impulso mental. Por isso, a gente estava até comentando, antes um pouquinho de iniciar a gravação, o quanto é importante a gente ter vontade de evoluir, vontade de melhorar, vontade de fazer o bem. Talvez essa vontade não seja por si só suficiente, quer dizer, não basta ter vontade, eu preciso ter também ação. Mas tudo começa onde? É na vontade. Então, é isso que o autor está colocando aqui. E aqui é preciso também distinguir a vontade do desejo, né? Então, Emmanuel fala assim: a vontade, contudo, é o impacto determinante, né? Esse impacto, no início, ela desencadeou um desenvolvimento da vida mental, que é coordenador e determinante das atividades psíquicas da criatura. Então, seria o princípio, essa vontade. No início, quando a gente tem aí uma vida mais ligada ao animal, né? Essa vontade ela se confunde com o desejo. E o que é esse desejo? O desejo ele vai por duas características no início da nossa evolução. O desejo caminha para fugir da dor e ele caminha em busca do prazer. Então, vocês podem perceber que essas duas vertentes elas estão muito ligadas ao instinto animal, né? O instinto animal de sobreviver, de fugir da dor, e o instinto animal de ficar bem, de buscar só o prazer, né? Por isso que esse capítulo vai evoluir para as outras duas vertentes, que é o sentir e o pensamento, né? Não podemos ficar só na vontade. A vontade, então, é o pai criador das funções psíquicas. Pai criador no sentido de ser o quê? O início. Então, como o universo e toda a criação, as quais se originaram da expressão a vontade do Criador. Sobre o sentir. A vontade de existir da criatura precisa de outra graça. Aqui eu estou tirando até palavras do autor, tá? Além desta, seja da vontade, outorgada por Deus para se expressar. Esse dom foi o dom de sentir. Então, a partir do sentir é que se facultou o aparecimento da ideia. Né? A segunda manifestação da Trindade Santa é o Espírito Santo. Então, ele diz assim, que a gente tinha vontade, né? A vontade ligada aí aos desejos das duas vertentes, mas a gente também teve uma outra graça de Deus que foi o sentir. Então, a gente está evoluindo de vontade, sentir e agora o pensamento. Sobre o pensamento, André Luiz diz, a ideia ele é um ser. Ele é organizado por nosso espírito. Então, onde é que está o pensamento? O pensamento está no espírito. É o espírito que é o que a que dá o pensamento forma, ou seja, o espírito dá forma ao pensamento e ao qual a vontade imprime um movimento e direção. A gente é movido por um desejo inicial, principal, que é a vontade, e a gente tem uma organização que é um pensamento, né? A vontade de o primeiro sentir nosso foi a vontade de ser, de sentir, de ter pensamento. Então, desse modo, a vontade, na sua ânsia de viver, de se expressar, ela lança a mão do sentimento, formatando uma ideia. Então, essa ideia foi colocada em movimento, fazendo uso do princípio da vibração, que é uma das 7 leis cósmicas. Então, criou uma corrente mental, que deu origem ao ato de pensar, completando o que ele chama aqui da Trindade Santa, né? Então, eu até coloquei aí uma figurinha para vocês, que seria a vontade, que é esse princípio que a gente está chamando de pai, né? O sentir, que é o Espírito Santo, o nosso sentimento, e o nosso pensar, que é o Filho, aquilo que a gente está colocando em sintonia com ao redor, né? Então, vontade, o Pai, sentir, Espírito Santo, pensamento, o Filho. Aqui tem uma nota do autor que achei importante a gente colocar, depois vocês podem ler com mais calma, porque a gente não tem a Trindade Santa no Espiritismo, ou seja, a gente não tem três divisões de um único Deus, né? Então, aqui é importante a gente entender
que quando a gente fala de Trindade Santa, a gente está falando de uma representação de três fases, né? A vontade, o sentir e o pensamento, e não de uma divisão divina, né? Bom, o pensamento, então, nasceu como instrumento de uma comunicação, de uma manifestação do princípio inteligente. Então, a gente precisava se comunicar. Para se comunicar, a gente forma um pensamento para interagir, né? Desenvolver uma consciência em si mesmo, a consciência de Deus em si, o seu Criador, ao qual está inexoravelmente ungido. Para que as revelações espirituais... Sim? Oi? Oi? Você falou alguma coisa, Francisca? Não, desculpa. Tudo bem, nada? Eu escutei um barulhinho, acho que era você. Não. Para que as revelações espirituais cheguem aos espíritos, é preciso ter a capacidade cognitiva para interagir, né, com a lucidez. Com lucidez. O conhecimento, então, é uma ferramenta que leva ao desenvolvimento, mas é preciso que esforço, dedicação, humildade para buscar essa consciência do que ainda não se sabe. E para perceber que tudo vem de Deus, né? Quando a gente vai buscar o conhecimento, é uma novidade, algo que a gente desconhece e que a gente tem sede de conhecer. Para isso é preciso ser humilde, né? Aquele que acha que sabe tudo, que ele não se questiona, né? Que ele não busca, ele não se questiona sobre o que ele não sabe, o que é preciso saber, ele tá fadado a evoluir menos. Então, a pessoa que é humilde, que entende que precisa perguntar, questionar, buscar, o Espiritismo tem muito isso, da questão da crítica, né? De você, de raciocinar, né? Então, a gente tem que ter a humildade para saber que precisa buscar o conhecimento, mas também tem que ter a humildade de saber que tudo vem de Deus. E é claro, a nós não é dado tudo conhecer por uma questão de escala evolutiva, né? Quanto mais, melhor, mas a gente sabe que nesse plano é um pouco ainda limitado o conhecimento. O que o André Luiz diz sobre isso? A gente está falando de pensamento, né? Então, ele fala, cada espírito, herdeiro e pai do Altíssimo, é um mundo em si mesmo. Inclusive, o texto inicial da Fernanda fala disso. Com suas leis e características próprias. Somos singulares, portanto, sem possibilidade de comparação rígida entre cada criatura, embora todos filhos de Deus, embora todos numa faixa de evolução desse plano, ainda assim, a gente foi criado com tanta beleza e esmero do divino que temos cada uma característica, né? Por isso que a gente tem que evitar a comparação, e a gente tem que entender que a dor do outro é diferente da nossa, que as reações do outro é diferente da nossa. A gente só tem em comum o amor de Deus, o princípio da justiça e de que a gente está aqui para evoluir. E eu acho que isso que pode nos unir, né? O universo ele tem 7 dimensões, eu falei aqui das 7 leis cósmicas, cada qual com uma vibração específica, e ele fala da dimensão superior, que elas apresentam as maiores possibilidades de realização, que é inferior, e estando a serviço desta, ou seja, a superior está a serviço da inferior, e por isso a gente conta com esse auxílio nas possibilidades de ascensão, através do esforço, da fé e das ações a gente pode ascender. Como eu comentei no primeiro slide, quem pensa? Quem pensa é o espírito. Pensamento, ele se expressa naquele corpo mental que a gente mostrou lá no primeiro slide, né? E ele precisa dessa matéria mental, que é um elemento da dimensão universal. A matéria mental, ela pode se tornar energia mental e transmitir o pensamento. Aqui a gente tem até uma figura que mostra isso, né? Uma transmissão de energia, né? Então a gente sente essa vibração e isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a nossa vibração, como ela é transmissível, nosso pensamento é possível de se transmitir por vibração, a gente tem que vigiar, né? Se a gente está numa onda muito negativa, o que a gente está atraindo e emanando? Qual é a nossa responsabilidade enquanto coletividade, né? Eu sei que é difícil, mas tem que tentar. Então, Kardec fala, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando, como o homem manipula os gases, mas auxiliando, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, a nossa interferência nessa nuvem, né, que a gente está e que interfere com os outros encarnados e desencarnados. Aí, Ana, a gente vê a nossa responsabilidade
porque a gente já caminhou um pouquinho, meio degrau, vamos imaginar assim, né? Porque a gente ainda não sabe nada, mas a gente já sabe o suficiente para iniciar essa modificação, essa reeducação dos sentimentos para mudar essa vibração, esse pensamento. E como você muito bem falou, a gente vai, através da reeducação ou não dos nossos pensamentos, atrair as individualidades. Eu gosto muito de usar o termo, você falou que cada ser é um diferente do outro. Eu gosto muito de usar o termo individualidade, porque nós somos indivíduos, nós temos em comum o amor de Deus e as leis divinas que nos regem, porque são essas as verdadeiras leis que nos regem. Mas nós já temos esse grãozinho de mostarda de conhecimento para começar a nossa modificação. Mas tudo isso depende da nossa boa vontade de querer sair da zona de conforto, do nosso quadradinho, né? Do não querer sofrer, do não querer se modificar, do desconhecido. Ah, eu não vou para outra casa espírita porque lá é diferente. Mas olha quanta oportunidade de recomeço que você tem, né? Então, são essas coisas que são importantes nós entendermos para avançar. Não, e a gente tem que entender também, Fernanda, eu estava pensando aqui da questão dos ambientes, né? Quando você falou da casa, você citou o exemplo da casa espírita. Mas a gente, como a gente está envolto numa nuvem, né, dos pensamentos que cada um está emanando ali, às vezes a gente está num local em que o nosso pensamento não tá em conforto, né? Você sente uma vibração que não está confortável. Então você tem que sempre se questionar: a minha vibração está desequilibrada ou será que este local não está em harmonia comigo, com o que eu quero para mim? Exatamente, com o que eu quero para mim. Né? Então, às vezes as pessoas por diversão, sei lá, não, vou para certos locais, né? E ali está se expondo não só as questões materiais daquele ambiente, mas também as questões espirituais daquele ambiente, porque tem toda essa interferência. Será que eu tenho equilíbrio suficiente para interferir nessa nuvem toda? Ou será que essa nuvem toda que está ao meu redor vai me pegar num momento de fragilidade, até de doença física, de que eu não estou bem e vai ainda vai piorar a minha sensação, né? Então a gente precisa estar alerta também com isso. No livro até fala um trecho, né, que acho que assim, dependendo da nossa evolução, a gente ainda consegue ficar isolado se a maioria da vibração for um padrão vibracional baixo. Se você for um pouco evoluído, dependendo da evolução, você ainda consegue se manter neutralizado, porque você tem uma frequência maior. Sim. Mas, às vezes, a vibração, a maioria tem uma vibração tão baixa, de uma frequência baixa, que você acaba sendo atingida, é que nem jogar uma pedra no rio. Sim. Aquela ondinha que vai atingir todo mundo que está no meio do caminho, inclusive a gente. É quando você sai meio cansado do lugar, com dor de cabeça, enjoado, né, sentindo angustiado. Às vezes o seu corpo mesmo quer um distanciamento para se reequilibrar e você está forçando uma situação em que está se colocando espiritualmente em risco, né? Porque até que ponto eu consigo neutralizar, eu consigo interferir, um pensamento positivo, de repente, num ambiente que não tá legal, isso tudo tem que ser avaliado, porque a gente, claro, esse capítulo fala muito disso, da nossa contribuição para essa psicosfera, que é a nossa responsabilidade, mas também fala do adoecimento por conta dessas interferências, né? Bom, André Luiz fala, da mente emanam as correntes da vontade, determinando uma vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências das paisagens externas, e que pode, aí ele está falando exatamente disso, atendendo às sugestões das zonas inferiores. Como tudo é vibração, o pensamento ele vai influenciar todo tipo vibracional que lhe sofrer a influência frequencial, ou seja, sintonia, que é o que a gente está falando, né? Tem um barulhinho de fundo. Todos nós recebemos influências e somos influenciadores. Ana, tira o som da Climene. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. O som da Climene. Peraí. Aqui, tirei. Então é isso. É porque eu não estava vendo aqui. Eu estou vendo vocês pequenininhas.
Então, ele fala que tudo é vibração, o pensamento é vibração, né? E ele vai influenciar, tanto vai sofrer influência, como ele vai influenciar. É uma troca, né? Então, o fluxo de ideias, ele invade esse campo mental e ele nos leva a agir muitas vezes sem consciência. Então, aí, o que ele está falando aí? Ele tá introduzindo o processo de obsessão, né? O capítulo fala sobre obsessão, né? Então, é uma influência de ideias, né? Que vai nos levar a uma ação, vai interferir no nosso campo de vibração e pode nos levar a uma ação que a gente não tem consciência daquela interferência. A consciência ela é guiada pelos sentimentos, mais do que pelos conhecimentos adquiridos. Ou seja, a gente pode ser uma pessoa que estudou bastante, que está ali super bem intencionado, mas de alguma forma a nossa sintonia, não por acaso, a nossa sintonia é que atraiu uma influência. A gente abriu a porta e a gente tem que cuidar para que esta influência do pensamento não gere uma ação que pode nos causar prejuízo a nós e às pessoas à nossa volta. Então, ele fala desse agir. O agir depende do quê? Da vontade. Essa vontade, como a gente falou, ela tem que se contrapor a um desejo. Então, existe aí um conflito, né, de vencer um desejo, uma vontade, uma ação. Porque nem toda ação que a gente pensa em fazer, ela é uma ação positiva, evolutiva, né? Então, tem uma zona conflitante e esse embate, esse conflito é que nos leva à evolução, né? É através dessa dor que a gente tem que vencer as nossas tendências, que a gente tem que se direcionar em direção à luz, é que a gente consegue evoluir. A gente sempre vai ter esse livre-arbítrio. Então, sempre vai ter uma questão de causa e efeito das leis, né? Isso é uma das 7 leis cósmicas que regem o universo. Então, além da capacidade de associar ideias, ou seja, associar as mesmas frequências vibratórias, a mente também cria, seja usando o desejo nos planos mais ligados à matéria ou usando a vontade nos planos mais espiritualizados. A mente pode dar forma. Aqui, mais uma vez, cuidado com o pensamento. A tua mente pode criar uma forma. Como é que é essa forma? O homem pode projetar e materializar no mundo invisível as formas que sua imaginação constrói. A forma pensamento. Ela pode, inclusive, atacar um terceiro com uma carga energética negativa, ou seja, uma doença, um processo de obsessão que a gente vai falar lá na frente, como ela também pode se voltar contra o emissor, acrescida ainda da mágoa daquele que foi prejudicado pelo teu pensamento. Então, a gente está falando aqui dos sentimentos e pensamentos mais negativos que a gente pode ter. Sabe aquela raiva, vontade de matar um? Que assim, todo mundo já teve. Então, você está criando uma forma de pensamento, cuidado com a força, com a intensidade que você põe, a força que você põe nisso, a forma que você está criando, porque ela está gerando uma negatividade não só para aquele que é o objeto desses sentimentos ruins, como também para aquele que emitiu. Né? Por quê? Porque se Deus é justo, vai voltar para você. Fala, Fernanda. Você colocou aí a questão, você fez até a frasezinha, né, a vontade de matar um. É interessante a gente observar que essa forma pensamento, ela funciona também nas brincadeiras de mau gosto, Sim. as galhofas, né, nas brincadeiras com teor sexual. Então, todas essas formas de pensamento, que de uma forma geral, o que nós, como espíritas, devemos observar nesse texto a gente não deve viver a vida de uma forma quadrada, mas a vigilância deve ser constante em tudo que a gente pensa, porque esses pensamentos que nós não damos muita importância, a brincadeira de mau gosto, a ofensa, a brincadeira, o humor negro, Sarcasmo. a piadinha, né? O sarcasmo, tudo isso, no futuro, de alguma forma, vai voltar para quem emitiu esse pensamento. Ele vai magoar quem está recebendo e voltará para o emissor, porque é da lei. É da lei, porque nós não pensamos na lei divina, porque essa é a lei que nos rege, conforme a Ana nos falou no início. É a lei de causa e efeito.
e nós que já temos esse conhecimentozinho do grão de mostarda, nós temos o dever de aplicarmos isso em nós, porque nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. E também, quanto maior a forma pensamento, né, a qualidade, né, de conhecimento que você tem, melhor estruturada essa forma pensamento de atingir o outro. Às vezes, o mais ignorante não cria uma forma pensamento tão forte como Então, aquele que tem maior conhecimento. sem dúvida. Você tem um slide aí na frente que fala exatamente disso, Débora. Da nitidez, da energia que essa forma de pensamento carrega e do alcance. Que é. Por isso, acho muito interessante o que a Fernanda falou, porque se a gente realmente conseguisse ser evoluída a ponto de amar o próximo, a gente não teria formas de pensamentos denegrindo, diminuindo o outro, né? A gente conseguiria realmente só emanar amor, sintonia positiva. Bom, a forma pensamento, então, ela é uma entidade temporariamente viva, de intensa atividade, animada pela ideia que a gerou. Quem gerou? O espírito. A gente gerou um pensamento, a gente gerou uma forma de pensamento. Ela é projetada pelo desejo, pela vontade, sendo composta por matéria mental e astral, da quarta e quinta dimensões. Então, ela tem isso que a Débora comentou. Ela tem intensidade, ela tem intenção, ela tem persistência e ela tem nitidez de pensamento à sua estruturação. Então, ela pode ser mais intensa, menos intensa, persistente ou menos persistente, muito nítida ou pouco nítida. A forma pensamento ela pode também ajudar. Então, pode proteger, pode envolver um terceiro ou o próprio emissor em uma sintonia de paz e harmonia. Tem pensamentos nobres que ajudam a consciência do mundo, neutraliza as emissões mentais distoantes, então ela também equilibra, né? Quando a gente está pensando positivamente, quando a gente está vibrando uma alta frequência de amor, essa frequência de amor ela tem uma duração maior de ação e duração, ela encontra menor oposição mental. Então, a onda de amor ela flui mais facilmente que a onda negativa, né? de ódio, de vingança. Ela tem uma aceitação melhor pelo receptor. Porque a frequência dela é maior, então é onda curta, comprimento curto de onda. Então, se você imaginar que o Wi-Fi é uma onda curta, penetra mais fácil, né? Se atinge mais do que ondas de comprimento maior, que tem uma frequência mais baixa. Então, o pensamento negativo é uma frequência baixa, comprimento de onda mais largo. Então, são ondas sinusais mais longas. Então, demora para penetrar, tem mais dificuldade que onda curta. O Wi-Fi é uma onda curta, de alta frequência, comprimento de onda curta. Por isso que os pensamentos nobres, como amor, ele penetra mais, porque a onda dele é curta. A frequência é maior, comprimento de onda mais curto, penetra mais fácil. Então, Débora, eu não sabia disso, mas assim, é tão bacana a gente saber que é assim, porque imagina, se a gente começa todo mundo a fazer uma oração, a pensar positivo, e a gente sabe do poder disso, né? A gente já sabia antes, agora a gente tem a explicação física para isso, né? Porque a onda eletromagnética, né? Não é? É igual do som da televisão. Maravilha. Então a gente tem que pensar positivo, esses pensamentos, ele fala que tem as cores mais vivas e mais belas, que a gente ainda desconhece. A gente não sabe nem que essas cores existem. Então, você vê como o processo, como é importante a gente se proteger nesse sentido, né? De vibrar amor, de estar em prece, de como a gente pode ajudar o próximo com uma oração, né? Isso é maravilhoso. Então, diferença. Fala. Você falou das cores, tem algumas pessoas no mundo, é raro, que conseguem, quando ver a música tocar, ver cor. Ver cor, ai, deve ser lindo. Deve ser lindo. Deve ser muito bonito. Não é? Diferença, então, entre onda pensamento e forma pensamento. A onda, ela não produz uma ideia definida e completa, mas tende a induzir pensamentos semelhantes. Então, ela alcança um círculo mais amplo. A forma pensamento, ela conduz uma ideia mais clara por distâncias menores, ela é mais estruturada. E ela tem, quando tem um objetivo específico, ela alcança uma pessoa de cada vez. Então, você está fazendo oração para alguém, essa pessoa é atingida por essa oração.
A exatidão do pensamento ela é muito importante na sua expressão, na sua projeção. Então, o mais comum na Terra é uma forma de pensamento pouco nítida, como nuvens, fazendo aquele campo ali, né, em volta da gente. Aí eu botei uma figurinha bem coloridinha, mas ainda não está com as cores que a gente gostaria de ver. Mas é só para dar uma ideia. Campo vibracional, que são os campos mentais. Então, juntando a maneira de sentir e pensar, muitas outras formas de pensamento criadas por outros que pensam com sentimentos similares constroem esse campo vibracional, muito influenciador naquilo que deseja, que são os campos mentais. Então, quando a gente se reúne, como a gente está aqui, com um objetivo comum, e esse objetivo é o bem, é o progresso, é a evolução, a gente está criando um campo. Daí a importância da gente se aproximar das pessoas que vibram positivamente, da gente tentar também ser aceito por elas, a gente também tem que vibrar positivamente, né? Para entrar nesse campo. Quando o homem raciocina, sua percepção mescla várias correntes similares. Então, é como se a gente fosse antenas, né? Então, a gente pode criar ilusões, preconceitos, dificultando a real visão. Aí, quando a gente está num lado mais negativo, né? Então, todo mundo ali num campo ruim, a gente vai ter a dificuldade de olhar além daquele campo. Isso é uma gênese, tanto das catástrofes coletivas, como também de algumas imagens folclóricas que foram se perpetuando ao longo do tempo. Então, foram criações de grupos, né, de correntes, e que elas vão se perpetuando ao longo da história, né? Bom, nesse sentido, a gente tem a questão da magia, né? Se a forma pensamento ela é dirigida a uma pessoa, ela pode aguardar a oportunidade para despejar essas energias sobre aquela pessoa. Então, é o princípio energético da magia, tanto um desejo positivo quanto para um desejo negativo. Então, como a gente lida com isso? Se o pensador possui uma força mental, ele pode, inclusive, se fazer visível para os outros médios em determinado local. A gente vê isso muito nas obras espíritas, porém, sem consciência, né? Vinculado à atenção ativa, o pensamento facilita a aquisição de experiências e iluminação interior. Partículas mentais que são nascidas da emoção e na intenção conduzem o pensamento, falando o quê? Da nobreza do emissor e podem ser percebidas pelas pessoas sensíveis e por entidades desencarnadas. Então, aquilo que a gente está pensando extrapola o nosso campo, a ponto de ser percebido por uma pessoa sensível. Daí a importância de vigiar o pensamento, né? Essa energia que a gente está emanando. Aqui até botei uma pessoa aqui pensando, né? Vibrando e pensando, projetando seu pensamento, né? Bom, então, por que a gente está falando de pensamento nesse capítulo? Porque a gente vai falar dos processos de obsessão, como é que eles ocorrem. Então, a gente tem a obsessão simples, aquela exercida por um espírito em um médium, perturbando a sua vida no sentido de se intrometer nos seus pensamentos persistentemente, dificultando o seu exercício mediúnico, como também influenciando o seu comportamento. Lembrando para a gente aqui que todo mundo é médium, tá? Não estou falando só dos médios ostensivos, não. Estando todos em curso, mas abrimos espaço por meio da invigilância mental, das atitudes e reações para sintonizar semelhantes. Então, a obsessão simples que ocorre do desencarnado para com o encarnado, ela ocorre porque existe uma abertura, que é a invigilância mental. E essa sintonia de troca de pensamentos, né? Do desencarnado está interferindo no pensamento do encarnado. Como é que a gente lida com isso? Então, o autor fala do hábito da oração. Esse tipo de influenciação também se beneficia de passes, idas a cultos religiosos. Às vezes, a gente está numa onda tão pessimista que a gente não consegue fazer um pensamento positivo, né? Então, quando a gente estiver assim, a gente lembra de orar. Quando a gente faz uma oração, a nossa sintonia muda. A gente está pedindo ajuda e a gente está se colocando em contato com as energias mais nobres, com as companhias espirituais mais elevadas, que nos querem bem. Diana, esse nome, obsessão simples, de simples não tem nada.
O Sim, que, concordo. quando Kardec nomeou de obsessão simples, é que nessa primeira fase do processo obsessivo, o obsidiado, de uma forma, tem consciência de que aquele pensamento não é dele. Então, ele tem o livre-arbítrio, a escolha de continuar ou não com aquele comportamento. Ele sabe que aquele comportamento é errado, ele sabe que aquele pensamento muitas vezes não é dele, mas ele se afiniza com aquilo. São os vícios, por exemplo, da sexualidade, do tóxico, da corrupção, enfim, ou até coisas aparentemente bobas, o vício de comer muito, o vício de mentir, o vício da extrema vaidade. Então, quando vem esses comportamentos que, de alguma forma, nos desequilibram, realmente, nós espíritas, nós recorremos à prece, aos passes, ao atendimento fraterno pedindo ajuda. Eu tenho uma amiga que ela saiu da casa espírita que ela frequentava há muitos anos e aconteceu exatamente o que você trouxe nos slides anteriores. Ela recebeu muita carga mental, não positiva, mas muita coisa negativa, porque as pessoas não queriam que ela saísse. Então, falaram que ela ia ser obsidiada, que ela ia ficar doente. E como a imunidade dela estava muito baixa, a mente dela estava cansada dessa confusão toda da pandemia, Uhum. etc. e tal, porque, inclusive, esse livro foi escrito durante a pandemia. O que aconteceu? Ela passou por um processo de obsessão simples que quase a enlouqueceu. Só que, como ela percebeu isso, ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda para amigos encarnados que levaram a profissionais que puderam ajudá-la, terapia, psiquiatra, e alguns outros amigos indicaram instituições espíritas, que ela ficou um tempo com os nomezinhos das instituições nas mãos, ela não conseguia ligar até que uma outra amiga, deu uma sacudida nela e ela tomou a iniciativa. Ela teve a vontade, ela fez esse movimento da vontade de Agir, sair né? daquele círculo vicioso, porque ela já tinha o grãozinho de mostarda para movimentar isso. Isso que nos diferencia dos outros, percebe? Sim. O Muito importante o seu depoimento, Fernanda, porque a gente tem que saber que a gente tem pessoas à nossa volta que podem estar passando por algum problema semelhante e que a gente pode, de forma bastante humilde, sem nenhuma vaidade, ser instrumento da ajuda espiritual, né? Num conselho, numa oração, como você falou, indicar profissionais, porque a gente, ainda que a gente entenda que a doença é uma manifestação no corpo físico vinda do espírito, a gente sabe que os médicos, eles são também influenciados pelos espíritos. A medicina, ela também avança nesse sentido. Eles são instrumentos do divino. Né? Então, aqui, longe da gente dizer, não, então vou procurar apenas a ajuda espiritual. A gente sabe que a doença se manifesta no corpo físico e precisa de medicamento, precisa de terapia, precisa mudar essa sintonia, né? Acho que um dos maiores fenômenos mesmo de obsessão vem sendo a depressão, que é uma doença que comete muito a gente nos dias atuais. A gente está falando aqui de um pós-pandemia, como você bem colocou, em que esse distanciamento das pessoas também trouxe mais vulnerabilidade, né? Então, ainda bem que a gente pode usar de todas as ferramentas e ser até instrumento do plano espiritual para mudar a sintonia. Porque realmente tem que mudar a sintonia para sair desse ciclo. Porque, veja, se você tem um pensamento sendo influenciado, e por influência desse pensamento, você se afasta daquilo que pode te reequilibrar,
cada vez mais vai adoecendo, a doença vai se agravando, porque não se busca ajuda nem com os médicos, que estão aí para ajudar, nem ajuda espiritual, a pessoa se afasta do convívio com aquilo que é saudável e fica nesse ciclo de alterar o seu comportamento, mas no sentido de piorar a doença, Até pelo efeito do obsessor, né? do Ele quer obsessor, porque mais que você se afaste da luz, né? ele quer mais que você se afaste de tudo e que você entre nessa negatividade, que é muito perigosa, porque a gente tem que falar aqui que, para algumas pessoas, né, conheci uma pessoa há muitos anos atrás que ela disse para mim que depressão era coisa de gente rica. Assim, uma frase Eu já bastante. ouvi a mesma coisa, Ana. Você já ouviu? Pois é, e agora tem uns 10 anos. Essa criatura está com depressão. Entendeu? Não fiquei feliz com isso, pelo contrário, estou muito preocupada. Justamente porque eu falei, gente, se lá atrás achava que era uma frescura, será que hoje se vê deprimido e procura ajuda? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, hoje reconhece que a depressão é uma doença séria, que pode matar, pode levar ao suicídio, né? E buscou ajuda e tudo bem. Então, a gente evolui também numa mesma encarnação. A gente sai de um pensamento limitado, preconceituoso, para um pensamento de buscar ajuda, de se reconhecer doente, porque envolve uma humildade muito grande você se reconhecer doente, uma doença tão que sofre tanto preconceito, né? Agora, Então, Ana, antes de você continuar, eu só queria fazer uma observação, que a Débora falou, que o obsessor influencia, mas no livro Missionários da Luz tem um capítulo dedicado todo à obsessão. É um dos últimos capítulos de Missionários da Luz, e que o Alexandre, que é o mentor espiritual do André naquele trabalho, ele fala uma coisa muito interessante, que no processo de desobsessão, de uma forma geral, os obsessores, eles aceitam a ajuda da espiritualidade, mas os obsediados, eles não querem, não têm a vontade suficiente de sair daquele ciclo vicioso e, em geral, atraem outros obsessores. Olha que interessante. olha que interessante, não é? Eu diria que a gente tem muita resistência a ser feliz, né? Porque para ser feliz, a gente precisa fazer mudança. Então, imagina, não é esforço. E mudar, né? Porque a gente se acostuma até com a infelicidade a gente se acostuma. Então, imagina, a Fernanda estava falando da amiga dela. Imagina se a amiga dela tivesse se acostumado com aquela situação que estava desconfortável. Ela teria deixado de mudar, de conhecer outras coisas, de se permitir uma outra felicidade, né? Em busca da felicidade. Então, esse exercício de ser feliz, ele envolve um esforço, uma mudança. Esse caminhar, ele não é fácil. Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com tudo, inclusive aquela coisa do estou infeliz, mas não quero pensar sobre isso, então vou deixando e vou tocando a vida, e cada vez o tempo vai passando e você vai se afundando ali. Ana, o Daí a pessoal tem importância das dificuldade amizades. de mudar hábito alimentar. Pois é. Não é? Hábito alimentar, o que dirá de hábito emocional? Não é? Daí a terapia, Você fala gente. assim, você tem que... Que nem hoje eu peguei uma paciente, eu tô com arritmia, ela falou, a senhora toma muito café? Eu sou viciada em café, não tem como parar. Eu falei assim, tem sim, porque se tiver uma guerra amanhã, você não vai ter café para comprar, e a senhora vai parar de beber café. Então, você vê, o café é uma coisa básica, a pessoa bota uma E você nem está pedindo para ela parar, você está pedindo para ela reduzir. A pessoa, eu falei para ela assim, a senhora está colocando um muro, uma dificuldade colocada apenas pela senhora. O muro é colocado pela senhora, a dificuldade E quem colocada sabe... por ela, né? Débora, isso é o reflexo do egoísmo, Débora. Ela não quer mudar, ela é egoísta. Ela quer ela quer a cura, mas ela não quer o processo de cura, né? Mas isso que eu estou falando, se é difícil mudar um hábito alimentar café, você imagina mudar o uma seu mudança hábito de vida, né? comportamental, uma mudança sentimento. de profissão, uma mudança de companhias, né? De afetividades, tudo isso Dá trabalho. é um desafio. Mudar é um desafio. Aqui a gente também tem outros tipos de obsessão, né? A obsessão por fascinação, que ela é mais grave que a anterior, porque ela rouba a razão, levando à perturbação
nos locais onde a pessoa executa atividades profissionais ou mediúnicas. Então, quando a gente fala por fascinação, normalmente o objeto, o obsediado é uma pessoa com um ego muito grande, muita vaidade, e envolve, em geral, questões kármicas e narcisistas, né? Então, o obsessor, ele se vale daquela característica que é a vaidade exagerada, né, para influenciar. Então, a perturbação é um pouco diferente, porque a criatura se julga especial, e é muito comum, infelizmente, nas casas espíritas, você encontrar um trabalhador que tem essa característica, né? Então, ele se julga especial, ele acha que ninguém o compreende, ele quer grandes coisas, grandes feitos, ele quer realmente aparecer como um salvador daquele grupo. Pode estar até bem intencionado, mas como ele está buscando um benefício para si, que é se achar especial, e aí a gente tem a ajuda, que eu acho que é fundamental nesse processo de terapia, porque essa pessoa certamente não chegou a essa vaidade, a esse extremo, tem um histórico aí que precisa ser tratado, mas o primeiro passo seria reconhecer, né? E é difícil reconhecer, porque como a obsessão vai inflando a vaidade é aquilo que lhe faz feliz, então, na verdade, o que vai acontecer é que o grupo, os que estão ao redor vão se afastando, percebem essa vaidade, percebem esse processo de fascinação, e essas criaturas tendem à solidão, infelizmente. Um outro tipo de obsessão é a subjugação, que é uma obsessão kármica muito grave. Ela, em geral, é atolada em vícios, distúrbios de comportamento. Então, que o desejo ele predomina sobre uma vontade muito frágil. Então, é como se o obsidiado fosse realmente um escravo subjugado, né? Ele vira essa criatura. Então, a pessoa perde o comando das suas ações por completo, se envolve em vexames, em constrangimentos. Então, é um grande sofrimento físico e mental, não só para o obsidiado, mas para aqueles que se importam com ele, que estão ao seu redor, né? Porque o obsessor ele toma conta da mente, das regiões cerebrais, então é um processo ainda mais severo. Talvez esse processo tenha começado com uma obsessão simples e foi se agravando. Né? Então, Na verdade, Ana, ele se inicia com uma obsessão simples. E tudo começa, Ana, com um simples pensamento. Tudo se inicia com um simples pensamento. Um pensamento deletério, um pensamento de vaidade, um pensamento narcisista, egocêntrico. A Débora vai lembrar do que eu vou comentar agora. Nós assistimos uma palestra espírita em 2015 que falava do espírita desnecessário, né? Que é aquele que aprende e que no futuro vai passar a sua função para o outro porque ele quer ser desnecessário. Ele sabe que ele é transitório naquela função também, porque nenhum de nós é insubstituível. Em nada, tudo é transitório na nossa vida. Então, se nós nos colocarmos nessa posição de transitoriedade, sabendo que o nosso primeiro dever é conosco, que os nossos pensamentos eles devem ser para nos melhorarmos quanto espíritos e auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, porque esse é o nosso dever, nos auxiliar primeiro e depois auxiliar os nossos próximos, fica difícil o obsessor atacar você. E esse processo obsessivo, ele sempre começa com a obsessão simples. Então, se eu corto mal pela raiz, se eu vou trabalhando, né, essa minha reeducação de sentimentos, eu não deixo chegar numa fascinação, porque a fascinação é um ponto da obsessão mais difícil de ser barrado. Na obsessão simples, você com o culto do evangelho no lar. Lembra uma vez que eu falei, Ana, tem que voltar ao culto. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, porque a dificuldade é natural na vida de todos nós. Então, se nós já temos o grãozinho de mostarda, o mínimo que a gente pode fazer
brilhar a nossa luz interior, por maior que seja a dificuldade. Isso tudo começa na nossa casa, que é o nosso templo. Então, o hábito, o culto do evangelho no lar é uma reeducação de hábito. Então, já é o início para afastar aqueles irmãozinhos encarnados e desencarnados que ainda vibram em frequências inferiores, talvez até por ignorância e não por maldade. Mas quando chega na fascinação, não basta só a oração, o culto do evangelho, você tem que passar por um tratamento numa casa espírita. E muitas vezes recorrer a profissionais adequados para ser medicado. A subjugação é mais grave ainda, porque afeta muitas vezes o cérebro. E nós sabemos os ovoides. Os ovoides são os instrumentos dos obsessores que são utilizados para que aquela pessoa deprimida não queira sair da cama, não queira tomar banho, se alimentar, para afastar até quem possa auxiliá-la. Mas tudo isso parte do princípio da nossa vontade de querer se modificar. Se eu não tenho vontade de me modificar, eu como individualidade, fica difícil até do plano espiritual nos ajudar. Foi o que a Débora falou. É uma coisa muito interessante que a gente não para prestar atenção. Por isso que é interessante a gente compartilhar o nosso conhecimento. Se eu tenho, é igual beber água. Todo mundo sabe que precisa beber água, porque o nosso corpo físico é composto por aproximadamente 75% de água, moléculas de água, né? E aí a pessoa não bebe água. Bebe Coca-Cola, bebe cachaça, bebe isso, bebe aquilo. O que vai acontecer com o corpo físico? É o livre-arbítrio, né, Fernanda? Você escolheu, né? Então, é a mesma coisa do pensamento. Então, se a pessoa tem a dificuldade de reeducar a sua forma de se alimentar, imagine de pensar. Aí ela vai arrumar um problema muito grande para ela. Certa vez eu ouvi uma palestra de uma pessoa lá da Mansão do Caminho, que ela falou o seguinte: muitas vezes os obsediados estão tão assim felizes com aquele processo obsessivo que é como se fosse aquela pessoa que gosta de apanhar, como é que se chama? É o Masoquista. masoquista. Ela já está tão acostumada com aquele masoquismo que o mentor espiritual, o anjo da guarda, se afasta e o obsessor Não consegue. Então, assim, é o livre-arbítrio. Aí desencarna, vai para uma região umbralina, aí vai falar assim, mas eu era espírita. Sim, amigo, mas você era espírita, mas você não quis se reeducar. Tem um livro, eu vou ver o nome depois e passo para vocês, que Eurípides Barçanufo fala que existe um hospital psiquiátrico. Hospital. Hã? Acho que é a Casa da Esperança. Não, não é não. Eu vou ver o nome. Tem um livro aqui. Tem um hospital psiquiátrico para os espíritas. Espíritas, eu não quero ir para lá. Eu quero ir passar no máximo caminhando pelo umbral. Eu não quero, então eu prefiro sofrer, sentir a dor, me agarrar na minha fé. Então é reeducação de hábito, gente. Não tem jeito, não adianta a gente fingir aqui uma coisa que não é, porque Deus está vendo. E Deus é um Pai tão justo, mas tão justo, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Com certeza, Fernanda. Acho que você conseguiu resumir muito bem a nossa responsabilidade nisso tudo, né? Nosso papel. Aí, olha só que interessante que o livro fala. Não há obsessores, e sim obsidiados. Assim como não há enganadores, e sim enganados. Não há injustiça no dicionário divino. É obsidiado tanto o perseguidor quanto o perseguido. Então, isso é importante, principalmente nos processos de obsessão encarnado e encarnado, né? Que a gente fala que, na verdade, os dois estão em sofrimento, os dois estão sofrendo influências e estão se deixando influenciar, porque quando a gente tem um pensamento negativo em relação ao próximo, seja encarnado ou desencarnado, a gente também está abrindo porta para sofrer influências de outros que estão na mesma sintonia, né? Então,
A gente tem aí um perseguidor, um perseguido, um desejo de vingança, que são tem culpa, envolve culpas e desejos inconfessos, uma autopunição consciente ou não. A gente sabe que está fazendo errado, que está fazendo alguma coisa errada, e continua insistindo, a gente sabe que internamente está errado, então a gente vai, de forma consciente ou não, a gente vai se autopunir. A questão da vitimização, que foi, acho que a Fernanda tocou bem nesse assunto, né? Quando o obsediado ele se acostuma com o sofrimento, na verdade, ele se acostuma com esse papel de vítima, de estar sempre péssimo, de estar sempre doente, entendeu? Então, uma vitimização que atrai a atenção, sim, mas que não é Coitado, né? saudável. Pois é, essa vitimização, claro, todos nós temos momentos difíceis, mas a gente, como acredita em Deus e a gente sabe que Ele é justo, que existe uma justiça divina, a gente sabe que aquela situação ali ela é passageira, a gente tem que passar por aquilo, seja para evoluir, seja para entender algum processo que a gente não entendeu, e longe de sermos vítimas, né? Isso é um processo, a gente faz parte dele, ou porque a gente atraiu, ou porque a gente precisa como prova de evolução, mas a gente é capaz de passar, de aprender e de mudar comportamento, né? Comportamentos e posturas mentais, sair desse processo para a saúde, né? Que é uma doença, você sai da doença para ser saudável. O autor desse capítulo, ele, como ele é psiquiatra, né, com muita experiência, ele afirma que ele, no seu exercício profissional, ele encontrou vários pacientes que chegavam a apresentar a forma física da entidade que diziam ser, que estava sendo o obsessor. Então, ele cita, inclusive, casos de pacientes que tinham feição de cobra, de felino, ou entidades demoníacas que aquele paciente tinha muita força, uma força física incompatível com a sua estrutura física, ou seja, era um processo de obsessão desse que a gente comentou, né, de subjugação, que necessita de vários enfermeiros para conter esse paciente. Então, pela experiência dele, ele conseguiu detectar esses casos, né, no seu exercício da profissão. Ele fala também da obsessão que ele diz que é dita complexa, que ela já envolve organizações criminosas espirituais. A gente vê isso em vários livros espíritas, né? Que tem uma hierarquia rígida, organizada, que tem ações articuladas e cruéis, e que ela se volta para comunidades, grupos religiosos, grupos políticos, e que às vezes são até membros dessas facções espirituais que atacam comunidades encarnadas, que elas agem principalmente à noite, atormentando os perseguidos e em sono e vigilante. Então, a importância da gente ter um cuidado da oração noturna, dos pensamentos, de se questionar o que a gente fez no dia de hoje, né? Sempre essa avaliação é importante. Então, à noite, esses grupos eles implantam estruturas sofisticadas que emitem ondas eletromagnéticas, podem vencer barreiras das vítimas, e aí essas vítimas passam a ter ações abruptas, estarrecedoras, por uma influência de obsessão. Quem são esses espíritos perseguidores na obsessão complexa? Então, André Luiz fala, são vampiros invisíveis, adversários do Cristo há muito tempo, né? Que eles não reencarnam, tem um conhecimento, o perigo, um conhecimento mental e religioso grande. Então, eles disseminam discórdia, estimulam a violência, criam ondas de desavenças, chegando a guerras. Então, elas lançam ondas de pessimismo, de suicídio, de coisas negativas e interferem aí em grandes grupos. Eles dizem que estão a serviço dos dragões, que, segundo André Luiz, são espíritos caídos do mal, desde as eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida. Personificam líderes da religião, do ódio, da vaidade, do egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos. A gente sabe que isso não existe. Como a gente está em evolução, ninguém é fadado a ser um demônio eterno. Eles vivem individualmente, porque individualmente eles podem se transformar para o bem no curso dos séculos, ou acontece com qualquer espírito em evolução, né? Então, eles podem sim evoluir e mudar. Muitas dessas entidades elas foram degradadas em outros tempos, por isso eles dizem conhecer esse processo. Alguns acusam as religiões, eles têm uma mágoa em relação a Jesus, diz que Jesus não cumpriu o comprometido, né?
são egressos das cruzadas, são hierarquias do clero, iludidos pelo poder, porque se prometia o paraíso, né? Então, eles vivem em desespero, eles buscam, então, bloquear esses centros de força do coronário cardíaco solar, ficam apenas com o mental, né? Eles tentam não ter sentimentos. E eles evitam contato com afetos de outras encarnações. Por quê? Porque vai despertar neles sentimentos. Então, aqui a gente tem uma fala de Clarencio para André Luiz. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele. Porém, sofre fatalmente os choques do retorno, no veículo em que se manifesta. É aquilo que a gente comentou, né? Que você vai plantar e vai colher. Por obsessão, os perseguidos podem se... perdão, aqui está escrito errado. Por obsessão, os perseguidos se deixam afastar da religião. O autor, então, afirma que em atividades mediúnicas no tratamento em hospital, a interferência nesse afastamento pelo perseguidor ficava muito clara, né? Quando esses pacientes eram recolhidos ao hospital, eles deixavam, então, as atividades mediúnicas, se afastavam da religião, e aí o processo de obsessão se torna mais severo ainda. Aí pronto, caiu. Acho que você não caiu, não, Clemente. Você está aqui. Deixa eu até ver como é que você está, se você está... se você está... Não, tudo bem. Não, está aqui. Tá. Tira o som. Deixa eu ver se eu consigo, Fernando. Espera aí. Pronto. Agora foi de... Voltei aqui muita coisa. Espera aí. Acho que eu estou nessa. Beleza. Todos os pacientes que terminam em patologias mentais são portadores de um passado equivocado, persistente em atitudes comprometedoras. Aqui ele está falando das patologias mais severas e aquelas em que não se tem uma melhoria ao longo da vida, de uma única encarnação, né? Essas enfermidades quase sempre têm origem espiritual, são frutos de reiteradas infrações. A gente comentou aqui de vícios, de comportamentos, né? As gravidades das patologias guardam relação com esses fatores, excetuando-se as doenças evolutivas, como as de origem climática, contagiosa, alimentar, que normalmente essas patologias são karmáticas, se não são sequelas do comportamento atual. Então, qual é a raiz da patologia? Ela vem de um complexo de culpa, porque a gente tem dentro de nós um exemplo muito lindo e claro de conduta, que é Jesus. Ele deu esse exemplo para a gente. Então, internamente, a gente sabe quando a gente está se afastando dele, né? Então, a gente tem aí um conflito de consciência do espírito em relação às leis divinas e da nossa individualidade, a nossa personalidade encarnada. Porque, enquanto encarnados, a gente vem aqui, a gente chega aqui cheio de boas intenções, né? A gente fez um plano lá, um plano de reencarnação, a gente tem uma missão para cumprir e a gente chega aqui cheio de vontade, é igual aluno no primeiro dia de aula. E depois, com as provas, a gente vai desanimando e a gente vai tentando... a gente vai focando na nossa individualidade. O que é importante para mim, eu tenho que ser feliz, eu, só o egoísmo, né? Então, a gente tem dois pilares que acabam abrindo o processo obsessivo: a ignorância e a rebeldia. Claro que se a gente... Peraí, que não está entrando. Acho que eu vou ter que voltar um pouquinho, pessoal, porque não tá progredindo. Então, a ignorância. Ninguém é totalmente ignorante dos seus atos, né? Optando, então, pelo egoísmo, o que a gente tem? A culpa instalada. É só a gente entender que se a gente nasce em uma família, a gente já nasce num coletivo, a gente já tem uma responsabilidade com aquele primeiro círculo ao nosso redor, que é a nossa família. E a gente passa a ter uma influência também numa coletividade maior. Como a gente viu nos primeiros slides, se nosso pensamento tem vibração, a gente influencia até as pessoas que a gente não conhece, né? Então, em espírito, a gente pode se arrepender e a gente pode buscar uma correção por trabalho redentor ou pode sentir remorso. Como forma de eximir a nossa responsabilidade, a gente pode transferir para outra pessoa a nossa culpa. O que a gente faz com a nossa culpa? A gente se arrepende e tenta melhorar?
Ou a gente diz que a nossa culpa foi porque alguém errou, não foi bem assim. Então, quando a gente tem uma ação de se arrepender, de melhorar, a gente está evoluindo, né? Quando a gente vai para essa tentativa de responsabilizar o meio, outras coisas, a gente está caminhando para a ruína, que a Fernanda até comentou aí dos ovoides, né? Pode levar a esse processo, né? De ovoides assim. Então, a culpa pode favorecer lembranças perturbadoras, criando formas, pensamentos que, pela repetição, vão comprometer os nossos centros de força. Então, com isso, surgem as angústias e os nossos sistemas orgânicos vão sendo comprometidos por essa vibração de angústia. Então, a pessoa passa a apresentar uma tendência doentia da sua individualidade. Então, ele vai desencadear várias patologias. Então, essas enfermidades, elas não são as causas, elas acabam sendo os efeitos desse estado mental em que a gente se colocou diante da culpa, que todo mundo erra, mas o que você faz com a tua culpa? Essa é a questão. Bom, a rebeldia. A rebeldia ela já tem uma questão de prepotência. Né? A prepotência expressa ao máximo, ao você desprezar o Criador. Então, você hipertrofia o ego e bloqueia a sua consciência de culpa, né? E mantendo os centros de forças com energias bloqueantes. Essas entidades, embora tenham conhecimento desse processo, são rasas em sentimento, ficam ali no campo mental. Então, Clarence explica: analisemos com cuidado nossa escolha em qualquer problema ou situação que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Acho que essa fala dele resume tudo que a gente falou até o momento, né? Quanto mais acionado for o corpo mental pelo abuso dos conhecimentos, do poder, do desmando, os transtornos se mostrarão mais ostensivamente no sistema nervoso central, comprometendo os centros de força, sobretudo o coronário e o frontal. Desta forma, teremos como tendências psicoses os maiores desequilíbrios da individualidade. Se o predomínio já for, em vez do corpo mental, for no corpo astral ou perispiritual, surgem as doenças psicossomáticas. Asma, bronquite, colites, arritmias cardíacas, doenças autoimunes, enxaquecas, alergias e outras. E se as emoções não exonerarem as energias negativas do corpo, aparecem doenças do pânico, fobias, explosões passionais, comportamentos dissociativos, depressivos, borderline, etc. Nos casos mistos, que você tem influência tanto no corpo astral, predomínio no corpo astral quanto mental, além dos psicossomáticos, você tem os bipolares e os esquizofrênicos. Tá Ana, sim. na medicina integrativa, eles falam muito na psicossomática, né? E fala que, na verdade, o sintoma é o corpo querendo dizer, como você não resolveu um problema seu, o corpo coloca o problema como sintoma para tentar reorganizar uma coisa que você deveria de reorganizar o seu pensamento. Então, ele bota um sintoma. É um chamado, né? Outro dia eu estava até comentando com uma colega, porque às vezes o corpo adoece para te chamar a atenção de alguma coisa, porque você não fez uma reflexão, não olhou para dentro de si, não percebeu aquilo, sabe? Você foi passando. E o corpo adoeceu. É a chance que ele está. É como se ele estivesse te chamando para prestar atenção, né, Débora? Fala assim: eu adoeci. Como se fosse. E nem eu tinha falado, né, no outro capítulo, né? O macro repete a mesma coisa do micro, como lá, aqui também é. Se a gente, nós somos um universo, nosso corpo é um universo. Nós somos uma consciência maior dentro das células, são consciências menores. Elas estão dando um grito, olha, você está nos prejudicando, faz alguma coisa. Se o seu comando não está indo na direção Elas certa. mandam uma dor, mandam uma azia, mandam uma dor de cabeça, um mal-estar, para ver se você, tipo, acorda, você está dormindo, a gente está aqui trabalhando e você não está nem ligando para o que a gente está fazendo, para as nossas funções. Porque, aquela tipo pessoa assim, que você pergunta, ela está sempre bem, mas ela está sempre doente. Então ela não porque eu fico pensando assim, eu penso muito nas células, né? Eu fico pensando assim,
as células devem pensar assim, ela tem o trabalho dela, vamos supor, o fígado. Uhum. As células hepáticas, elas têm a função dela, que é trabalhar dentro do fígado, produzindo enzimas, hormônios e várias outras coisas. Só que precisa ter uma harmonia para ela poder ter o bom trabalho dela. E a gente acaba prejudicando com os nossos pensamentos e nossas atitudes o meio ambiente onde elas vivem. Então, deve gerar um caos, deve chover, deve ficar o tempo nublado lá dentro, deve ter trovoada, e, tipo, isso perturba as células. Elas, tipo assim, olha, você tem que melhorar porque a gente está fazendo essa parte e você não. Então, vamos mandar um recado para você, toca a sirene. Toca uma sirene aí para ver se ela acorda. A sirene é uma dor, a sirene é uma azia. Dá aquela, a fábrica começa, tá, 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 tá. Você está sendo assaltado, você está sendo assaltado. Começa a tocar no seu cérebro, você está ruim, você começa a fazer alguma coisa. Suas células vão morrer. Da azia, essa minha amiga, que passou pela perturbação, ela tinha uma gastrite crônica. Então, ela ficou uns 10 anos com dor no estômago. E quando ela tomou a decisão de sair do ambiente que estava incomodando, a dor acabou. Então, mas porque na psicossomática a pessoa começa a engolir muita coisa e não digerir. Você não digere o que está sendo jogado para dentro de você, então você começa a ter azia. Você tem a má digestão das emoções. Na verdade, a azia é a má digestão das emoções. Né? Você não consegue digerir o que estão querendo te entubar, falando, e você não responde, não responde, não responde, você vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Só que você não digere aquilo que você está engolindo. Então, não é um sentimento bom. Então, gera azia. Então, tem isso na psicossomática, eles analisam dessa forma, né? Você não, por exemplo, o medo, aí você vai ter mais doenças, né, ligadas ao rim, a tristeza mais ligada ao pulmão, que mais? A raiva vai pegar o fígado, são mais as doenças hepáticas. Então, cada órgão tem vibra um tipo de energia, né? Então, a azia está muito ligada a isso, né? É que nem quem tem problema de catarata, não na catarata precoce, é que não quer ver as coisas que estão à frente da vida dela, não quer ver. Então, você não quer ver? Então, vamos fechar essa visão. Aí vem uma catarata, vem um distúrbio ocular, porque você não quer ver a realidade para mudar o que você tem que mudar. Então, você tem um livro enorme, grosso, de psicossomática espanhol, muito legal. Dá para você pegar o sentimento e ir lá no órgão e ver o que significa aquilo. Estava conversando com uma psicóloga há algumas semanas e ela falou que, de uma forma geral, quem desenvolve o Alzheimer é que não quer viver o presente e acaba se enclausurando, né? E só lembra do passado. Interessante isso, não lembra mais do presente. E se nós não trabalharmos isso, a gente acaba sendo abocanhado por uma obsessão, por um processo obsessivo. E aí o nosso campo mental, né, a nossa casa mental, né, Ana, que é muito interessante a gente analisar o processo obsessivo relacionado à casa mental também, porque o processo obsessivo, na casa mental, a pessoa só vive passado. Ela vive mecanizada no presente, né? Porque foi o que a Ana falou, quando perguntam, você está bem? Não, eu estou sempre bem, sorrindo, sorridente. A vida perfeita no Instagram, né? Que hoje é isso que as pessoas tentam aparentar, a vida perfeita nas redes sociais. Teve uma novela uma vez que era cada mergulho um clique. Hoje as pessoas, cada mergulho, cada flash, mergulho, sei lá. A Tilce falou aí, cada mergulho é um flash. Cada mergulho um flash. Hoje as pessoas elas não vivenciam os momentos, porque elas estão preocupadas em fazer selfies para mostrar as suas vidas perfeitas nas redes sociais e começa esse processo depressivo que vai culminar no processo obsessivo, caminhando para uma fascinação, chegando numa subjugação que pode sim levar ao suicídio. Né? Então, tudo isso é para a gente refletir
você colocou aí o farol, né, Ana? Aonde a gente quer iluminar, ou na leitura inicial, quando Emmanuel traz a passagem do Evangelho de Mateus, que brilhe a vossa luz, será que nós estamos realmente utilizando o conhecimento da doutrina espírita em nosso benefício, ou nós já estamos vivendo de uma forma maquinal, né? Porque vejam só, vamos imaginar a casa mental, os seus 3 andares, o porão, são as nossas experiências do pretérito dessa vida e do pretérito das nossas outras vidas, que geralmente são as culpas, né? O segundo andar é essa nossa vida presente, e nós precisamos sim olhar para o passado. Passou, eu errei, mas eu preciso viver o meu presente para construir um futuro mais pleno, porque nós nascemos, nós reencarnamos para a plenitude. Então, será que a gente acha que a plenitude vai cair do céu? Não, não vai. Ela demanda sacrifício, esforço, perseverança, muita boa vontade de querer evoluir e não achar que a gente está aqui a passeio. Nem tudo é engraçado, nem tudo é brincadeira. Nós temos dever. A gente pode viver. Muita gente acha que eu sou chata, que eu sou séria demais. Não, é que quando eu entendi que o dever era meu, que a responsabilidade era minha, e foi exatamente no livro dos médiuns que me chamou a minha responsabilidade íntima. Quando eu entendi isso, aquilo foi tão profundo para mim que eu pensei, eu não posso mais me comportar de certa maneira. Eu tenho que realmente me esforçar para mudar a minha postura de vida, porque eu já sei que eu sou um espírito imortal. Eu sei que tudo é transitório. Então, quando nós mudamos o nosso ponto de vista, nós vamos iluminar caminhos diferentes. É claro que nós ainda estamos no mundo material e as dificuldades elas surgem para que nós, como a fênix, né, você ressurge das cinzas para voar mais alto, como essa minha amiga. Ela foi para o fundo do poço para poder enxergar melhor a dor do próximo. Ela falou para mim, Fernanda, eu fui para o fundo do poço para poder enxergar a dor do outro melhor, para ser o melhor instrumento para Deus, para Jesus. Então, não tenham medo de sair da sua zona de conforto, mas a gente tem que trabalhar o nosso sagrado. Quem está afastado de casa espírita, procure outra casa espírita. Não quer ir para a casa espírita, vai para a igreja evangélica, vai para o católico, mas trabalhe o seu sagrado, não se afaste, não se afaste das pessoas que podem ser faróis na sua vida, que iluminem de alguma forma, porque se isolar não é a melhor alternativa. E também, Fernando, você falou aí você não Cecília falar dos problemas, a gente tem que lembrar o seguinte, nós somos um espírito vivendo uma experiência terrena. Às vezes nós temos com certeza nós temos mais luz do que nós achamos que temos, tá? Só que a gente está encarnado num planeta de prova e expiação, extremamente pesado, psicosfera pesada. Então você vai errar. Não porque você não sabe que aquilo é errado, mas porque você está numa psicosfera diferente. Então você vai ser influenciado quando você baixar a bola e você vai errar. Então não se culpe por isso, porque é normal. É esperado, os mentores eles sabem que você vai errar, né? Porque a gente está num planeta que tem uma frequência diferente, de repente, até do que a gente tem, do que a gente traz. Então, não se preocupa com isso. Errou, levanta, sacode a poeira e lembre de quem você é. Eu falo sempre para uma amiga minha, lembre de quem você é. Eu sempre me lembro de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou espírito iluminado, eu tenho luz. Todos nós temos luz. Eu só não tenho a lembrança exata quando eu estou acordada de quem eu sou. Quando eu estou dormindo, eu sei quem eu sou. Mas quando eu estou acordada, eu não me lembro de quem eu sou. Mas lembre-se de quem você é. Você é um espírito
veio de Deus, você é um fractal de Deus. Você é um fractal de Deus, você é um pedaço do espelho quebrado, você é aquele mesmo pedacinho veio do mesmo espelho. Todos nós, sem exceção. Então você tem luz, sempre terá luz, só basta você fazer brilhar o seu farol. Então nunca se esqueça de quem você é. Quando começar a baixar a bola, peraí, não, eu tenho luz, eu vim de Deus, eu sou um pedaço de Deus, que palhaçada é essa? Vamos levantar e vamos fazer brilhar essa luz. Vamos fazer brilhar a luz, gente. Não tem por que ficar chateado se errou, não. Chateou, errou, se conserta e continua o caminho. Não fica parado no erro, não, porque todo mundo vai errar. A gente só não vai errar quando a gente estiver lá na regeneração, a gente já vai estar melhor. Mas até chegar lá, a gente vai errar. Imagina Jesus chegou aqui, ele deve ter momentos, até ele ser despertado da missão dele, ele era uma pessoa normal. Ué? Kardec, Chico Xavier, né? Vários que para Kardec, era a missão que o Kardec tinha, gente. Até ele chegar aos 50 anos de idade, ele não sabia nem qual era a missão dele. Ele era uma pessoa normal, ele errava, ele tinha defeitos. Quando ele despertou, aí ele lembrou quem ele era, qual era a missão dele. Aí ele parou de errar, porque ele já sabia quem ele era. É a mesma coisa com a gente. Tem que se preocupar com isso, tem que preocupar em caminhar, e iluminar e ajudar quem está atrás, quem está na frente, dar a mão e vamos embora. Vamos embora que a gente está indo para o mesmo lugar. Pega quem está no caminho, vamos embora. Ó, segue a luz. É para lá que a gente tem que ir. A gente está indo para o mesmo lugar. Do mesmo lugar. A gente tem que lembrar que a gente está indo para a mesma estrada. Se você está vendo que o amiguinho está pegando a estrada errada, amiguinho, é essa aqui, você está indo para a linha, para a estrada B, é a A que você tem que caminhar. Não adianta você ir para aí, que aí vai dar um caminho errado. Mas a gente está indo para o mesmo lugar, sem exceção. Até quem está errando, quem está na escuridão, ele está indo para o mesmo lugar. Só que ele está na escuridão, então ele não consegue enxergar o caminho da estrada. Ele está andando mais devagar, né? Mas ele vai chegar também. A pessoa que ainda está na maldade, ainda está fazendo coisa errada, ele só está na parte escura da estrada. A gente já chegou na parte iluminada da estrada, então a gente já consegue enxergar o caminho. Eles não. Eles precisam de alguém que fale assim, é por aqui, sai da escuridão, anda mais 10 passos que você vai ver a luz chegando na estrada. Essa é a diferença. Então, o julgar quem ainda está lá atrás, na escuridão, na parte escura da estrada, é muito complicado, porque a gente já esteve lá também. Alguém veio chamar a gente para entrar aqui no caminho da parte da luz. Então, não dá para a gente julgar quem ainda está na escuridão, porque a gente já passou por lá. Não, a gente não pode julgar, a gente tem que orar. Inclusive, exatamente, orar até pelos nossos obsessores. Sim, eles têm que ser... Todo mundo tem que ser acolhido. Todo mundo tem que ser acolhido. Sem diferença. Sem exceção. A gente tem que orar e fazer a nossa parte. Graças a Deus. Gente, é ótimo. Assim, acho que vocês comentaram tudo que a gente precisa ouvir, né? Porque a gente tenho certeza que algumas pessoas vão assistir essa apresentação e elas estão passando por algum processo de doença mental por obsessão e é desesperador, né? Mas entender que a doença chega a esse ponto por uma escolha, que existem instrumentos divinos na medicina dos encarnados e dos desencarnados, para que a gente volte o nosso pensamento positivo para a cura, para que a gente busque essa cura através de esforço. A Débora falou da questão da culpa, né? De você não se afundar na culpa, de entender que é um processo evolutivo, se perdoar, mas também aprender com seus erros para não repetir. Nesse processo que todos nós estamos passando, né? Quando a gente pensa naqueles que cometeram injustiça conosco, naqueles que nos fizeram sofrer, é praticar esse perdão, de entender que um dia a gente foi assim, né? Um dia a gente estava também tentando prejudicar o próximo, um dia a gente estava odiando, um dia a gente estava querendo destruir. Hoje estamos um pouquinho melhor, mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar todas, né? Então, esse aqui é o nosso último slide, uma mensagenzinha para vocês do livro, né, do capítulo 4. Somos herdeiros de nós mesmos e necessitamos nos conscientizar do sentido da vida. Para tal, a luz no mundo se fez presente,
há 2000 anos, no sentido de nortear os nossos passos, nos concitando a brilhar a nossa luz. Ó, combinou até com o nosso texto de abertura, né, Fernanda? Brilha a vossa luz. Então, com isso, eu termino a minha apresentação. Obrigada, meninas. E brilha a nossa luz. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Realmente conseguiu trazer todo o conteúdo necessário para a gente compreender essa questão do pensamento, da obsessão, como nós podemos evitar isso, porque sim, nós já podemos evitar, basta que nós tenhamos vontade e nós já temos a capacidade intelectual necessária para fazer essa nossa reeducação moral, essa nossa reeducação dos sentimentos, né? São as duas asas, a intelectual e a moral. Então, a gente precisa trabalhar essa asa moral, porque essas são as duas bagagens que nós vamos levar para a erraticidade. A gente não vai levar o corpo físico, que é empréstimo divino, e tudo que nós temos aqui de material, nós somos usufrutuários. Esse corpo, nós somos usufrutuários. Por isso que nós devemos cuidar, sim, mas sem excesso, né? Para que a gente não enlouqueça com tudo isso que nos envolve e trabalhar essas nossas potencialidades espirituais, porque nós somos filhos de Deus e realmente a gente é o fractal de Deus, né, Débora? E a gente precisa entender e compreender isso para fazer a nossa luz brilhar e aqui vai fazer a nossa prece. Pai amado, espiritualidade amiga, nós só podemos dizer gratidão por mais essa oportunidade que recebemos através do estudo de clarear o nosso entendimento para que possamos caminhar com passos mais firmes e confiantes até que possamos encontrar a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus. Os bons espíritos que nos acompanharam durante o estudo possam retransmitir os eflúvios aqui que foram coletados durante o nosso estudo para que possa redistribuir aonde houver doença, aonde houver escassez e principalmente, meu Pai, aonde houver contrariedade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Gratidão. Até o próximo estudo.